Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar como realizar o levantamento de crédito de PIS/COFINS sobre bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumo, tendo como base os arquivos da IFD ICMS-P e da IFD Contribuições, lançando como extemporâneo no último arquivo da IFD Contribuições. Para atender essa necessidade, nós criamos a consulta 868 para os casos em que o contribuinte escriturar as notas e os itens no C100 6070 da IFD Contribuições. Outro ponto importante é que antes do usuário avançar nos trabalhos, deve fazer um amplo estudo, análise sobre todas as orientações que nós colocamos. Entre elas, que essa consulta só se aplica para o C100 670, ou seja, quando o contribuinte escriturar no 190, 191, C195 da IFD Contribuições, ele não deve usar essa consulta. Outro ponto importante são os procedimentos. Aqui nós destacamos todo o passo a passo que o usuário deve seguir. Além disso, por se tratar de extemporâneo, o usuário terá que informar o mês em que os documentos fiscais e itens que o contribuinte não se acreditou devem ser lançados. Só que antes disso, o usuário deve verificar qual é o último mês que ele tem importado no sistema MA. Então vai vir aqui no módulo início, arquivos importados, vai selecionar aqui os arquivos da IFD Contribuições e aqui o usuário vai verificar qual é o último mês que tem importado no sistema MA. Quer dizer, no meu caso, é o mês 5 de 2015, porque eu estou fazendo apenas uma apresentação conceitual. Agora, o usuário, quando for fazer o trabalho de forma efetiva, terá que, evidentemente, verificar qual é o mês que ele quer adicionar todas as notas e itens como extemporâneas, né, que o contribuinte não se acreditou. Outro ponto importante também a ser destacado é que o entendimento da Receita Federal é que devem ser retificados todos os arquivos das IFDs contribuições mês a mês. No entanto, nós colocamos essa opção porque tem alguns usuários que querem fazer o trabalho, né, lançando todos os documentos fiscais e itens que o contribuinte não se acreditou como extemporâneo. Então fica aqui mais essa opção para o usuário. Muito bem, agora vamos executar aqui a consulta e vamos colocar aqui o mês, que nós vamos informar os documentos como extemporâneos. No meu caso é 05 de 2015, ou seja, maio de 2015. No meu caso, conceitual, conforme eu já mencionei anteriormente. Vamos executar. E aqui o MA vai fazer o quê? Ele vai listar todos os documentos fiscais do mês de 2015 e mais os meses anteriores extemporâneos, né, que vão ser lançados como extemporâneos. Agora, evidentemente, o usuário terá que verificar, quer dizer, é importante aqui, nós temos as notas do mês de maio de 2015 e mais os documentos dos meses anteriores que o contribuinte não se acreditou. E cabe, evidentemente, agora ao usuário a realizar a ampla análise, o estudo da legislação, visitar o processo produtivo, se for indústria ou atividade do contribuinte, para verificar desses documentos fiscais e itens quais devem ser incluídos na base de crédito. E aqueles que o usuário entender que devem ser incluídos na base de crédito, os itens, né, o usuário vai informar a CFOP, a CST, o valor de base, a alíquota, o valor do PIS/COFINS e a conta contábil. Isso no Excel, ou seja, vamos exportar agora aqui a consulta para o Excel. Né? E lá no Excel o usuário deve fazer agora esse estudo, essa análise de acordo com a legislação, né? E o processo produtivo, ou no caso de indústria ou atividade do contribuinte, e aqui informar para aqueles itens que o usuário entende que o contribuinte deve se acreditar, mas que ele não se acreditou, informar aí a CFOP, a CST, o valor de base, a alíquota, valor de PIS/COFINS e a conta contábil. Após concluídos os trabalhos, né, é só observar o próximo passo, que nesse caso é colocar na aba do Excel, aqui desse arquivo, dessa planilha, colocar o nome de notas. Depois de tudo concluído, fecha e salva. E qual é o próximo passo? Agora é importar como tabela de referência no sistema MA. Clique em início, importar tabela, seleciona o arquivo de Excel cujo agora o nome da planilha nós colocamos como nota, ou seja, o MA vai importar como uma tabela de referência. Aqui no nome da tabela tem que estar notas. Clique em importar e após concluída a importação, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é ir no módulo editor, né? Ir lá no módulo do editor para adicionar as notas e os itens que o usuário informou na planilha que o contribuinte não se acreditou, né, mas que deveria ter se acreditado, ou seja, que o usuário informou aqui
observou as orientações deste item que eu selecionei agora, né? Então vamos lá para o módulo editor, seleciona agora o arquivo da IFD Contribuições, que o usuário vai adicionar os documentos fiscais como extemporâneos, que no meu caso, na minha apresentação conceitual, é o mês 5 de 2015. Agora, evidentemente, que o usuário terá que verificar qual é o mês que ele vai informar, né, quando for efetivamente realizar os trabalhos, né? Seleciona. E o próximo passo agora é executar a rotina. Então, vem prêmio, IFD Contribuições, inclusão, base, módulo, consultas, e aqui nós temos uma rotina específica para adicionar os documentos e itens como extemporâneos, que é essa rotina, que eu selecionei. Então, o que essa rotina vai fazer? Como se tratam de documentos fiscais que estavam na IFD e CMS-PI e não estavam na IFD Contribuições e devem ser lançados como extemporâneos, o que o EMEA vai fazer? Ele vai inserir o C010, o C100, C170, os participantes, as unidades de medida, o 0140, os itens, aqui as naturezas, né? Ou seja, vai adicionar, né, no arquivo da IFD Contribuições do mês em que serão adicionados os documentos fiscais e itens como extemporâneos. E todas as notas fiscais em que nenhum item da nota o contribuinte se acredita, ou se vai se acreditar, ou seja, tem notas que nenhum item o usuário informou, né, na planilha lá do Excel, na tabela de referência, que o contribuinte deve se acreditar. Quer dizer, nesse caso, o que o sistema vai fazer? Ele vai remover essas notas. Porque o que diz o guia prático da IFD Contribuições? O guia prático diz o seguinte, que nos arquivos da IFD Contribuições só devem ser adicionadas as notas quando pelo menos um item da nota o contribuinte se creditou ou foi incluída na base de crédito do PiscoFins nesse caso, né? Agora, se por exemplo, nenhum item da nota foi incluída na base de crédito, essa nota não e os itens dela não devem ser informados nos arquivos, nesse caso aqui, no arquivo da IFD Contribuições, né? Então isso é importante ser destacado. Agora, se pelo menos um item da nota foi incluído na base de crédito, deve ser informada a nota completa, ou seja, a nota com todos os seus itens. Importante destacar aqui que essa rotina, né, ela não adiciona o 0500. O 0500 ela não adiciona por quê? Porque o 0500 exige dados contábeis, né? Então, para adicionar o 0500 no arquivo da IFD Contribuições, o usuário tem que executar a rotina aqui, ó, com base, como está adicionando documentos e itens da IFD e CMS-PI, o usuário deve executar essa rotina aqui do 0500, que o EMEA vai pegar as contas contábeis do registro 0500 da IFD e CMS-PI e vai adicionar no 0500, no registro 0500 da IFD Contribuições. Justamente para não dar problema depois quando o usuário passar no PVA, que aí o PVA vai apontar lá que está faltando contas contábeis. Então, se o usuário seguir esse procedimento que eu mencionei, não vai ter este problema. Muito bem, então vamos executar aqui a rotina. Depois de executada a rotina e concluída, a nossa recomendação, né, vamos executar aqui também o 0500, tendo como base a IFD e CMS-PI, né, tem que ser, porque como eu estou adicionando documentos da IFD e CMS-PI, então tem que ser o 0500, a rotina aqui do 0500 da IFD e CMS-PI. E agora a gente recomenda que o usuário faça o quê? Vem aqui no módulo Consultas, Premium, Declarações Federais, EFD Contribuições, e executa a consulta do C100 670 da EFD Contribuições. Clica aqui em Filtro, como nós estamos tratando de extemporâneos, nós colocamos em qual mês? No meu caso, foi no mês de maio de 2015. Então, vamos selecionar aqui o mês 5 de 2015, adiciona salvo, e aí o usuário vai analisar agora se todos os documentos fiscais foram adicionados, quer dizer, aqui tem que ter a situação 01 é extemporâneo, né? E o usuário vai analisar as notas, os itens, né? Fazer uma ampla análise, conferência, averiguar para ver se está tudo ok. Base de cálculo, CFOP, CST, valor de base, alíquota, valor de PiscoFins, conta contábil, etc. Isso é importante fazer sempre essa conferência, porque como são trabalhos muito complexos e cheios de detalhes, se o usuário
à medida que for desenvolvendo os trabalhos, esquecer de algum detalhe, pular alguma etapa, evidentemente que o sistema não vai conseguir realizar o trabalho de forma correta, porque o sistema vai fazer aquilo que o usuário determinar que seja feito, né? Então nós temos ali todo o processo e o usuário tem que seguir todo o ritual para que o trabalho seja realizado de forma correta, né? Então, por isso que a gente recomenda sempre, em todos os trabalhos que são feitos, em virtude da complexidade, das particularidades da legislação tributária, dos SPEDs, enfim, um mundo de detalhes, é sempre importante o usuário vir nos registros que ele alterou os dados, incluiu, e executar as consultas e conferir, né, e fazer uma rápida análise para ver se está tudo ok. Bem, depois de tudo conferido, tudo ok, o trabalho está encerrado para este item, ou seja, para esse caso da inclusão dos extemporâneos, o trabalho está concluído. Então, agora, o que o usuário deve fazer? Seguir os trabalhos para desenvolver aí fazer as inclusões, os ajustes, enfim, continuar a revisão tributária referente às outras oportunidades de crédito, de serviços, de aluguel, de arrendamento mercantil, de imobilizado e por aí vai. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.